twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we danced last summer? Come on, let's twist again, like we did last year. Whoa, rolling up and down we go again. Baby, let me know you love me so. And twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Olá, meus amigos do canal, é um prazer estar aqui novamente falando sobre religião. A gente sabe que a Bíblia tem vários tipos de relatos sobrenaturais, relatos que a gente não tem evidência nenhuma que corrobore que isso aconteceu. E geralmente a gente, quando vai fazer essas críticas, pelo menos a gente ateu, a gente que é livre pensador, nós chamamos a Bíblia de um conto de fadas para adultos. Por que que a gente chama a Bíblia de contos de fadas? Porque na Bíblia você encontra vários tipos de sobrenaturais que não tem corroborações externas, claro, só vai ter lá na Bíblia. Lá você vai ver mortos que ressuscitam, você vai ver homem que anda sobre a água e não afunda, homem que transforma água em vinho. A gente vê vários outros sobrenaturais que, como eu já falei, na vida prática, na realidade, a gente não consegue ver algo como o que é descrito na Bíblia acontecer. Quando a gente fala que a Bíblia é uma fábula, é um conto de fada, a gente está baseado em relatos, em histórias que estão contidas ali naquela Bíblia. A gente vê ali animais falando, interagindo com pessoas. O primeiro está ali no livro de Gênesis, que é a serpente lá do tal Jardim do Éden, que teria conversado com Eva, teria conversado com Adão e teria influenciado eles a comerem do fruto que até o momento estava proibido por essa divindade. Além desse relato, lá no livro de Números, no capítulo 22, lá vai retratar o seu profeta, um profeta chamado de Balaão, e a sua jumentinha. E lá também vai ter um diálogo entre os dois. É isso mesmo, a gente tem um diálogo entre um ser humano e um animal, uma jumenta, um burro. E eles batem papo lá naturalmente. E por isso que a gente não leva a Bíblia a sério. A gente sabe que animais eles não têm cordas vocais e que é impossível que eles falem. Não tem como. E a gente vai... Eu vou contar a história desse profeta Balaão e de como isso aconteceu. E a gente vai comentar em seguida a respeito dessa história, dessa fábula, desse contos de fadas para adultos crescidos. Que realmente tem muitos adultos aí que acreditam que realmente existiu um profeta chamado de Balaão e que realmente essa jumenta desse Balaão, ele falou, eles bateram ali um papo legal ali os dois. Então, se você quiser acompanhar a história, ela está aqui no livro de Números, no capítulo 22. Para vocês poderem entender a história, vocês vão ter que entender o contexto em que a história aconteceu. Nesse contexto, os filhos de Israel, os israelitas, eles tinham saído lá do cativeiro egípcio, com todas aquelas histórias sobrenaturais, de mar vermelho abrindo, eles passando, todas aquelas histórias lá que foram contadas, que também não tem comprovação também. Não há uma única evidência que existia um êxodo com tanta gente que é descrito na Bíblia. A gente não tem evidência nenhuma que os hebreus, então quantidade de gente, realmente foram escravos nesse Egito. Mas isso é papo para outro vídeo. Então eles tinham saído ali do Egito e o povo de Israel estavam marchando até a terra prometida que esse Deus sabido, esse Deus inteligente, deu para esse povo israelita.
Porque Deus ele escolhe um povo e dá uma terra para esse povo, só que ele esquece de avisar para o povo israelita, para o seu povo escolhido, que essas terras elas já tinham donos. Essas terras já eram ocupadas, já existiam cidades enormes, cidades muito bem evoluídas para a época, mas Deus deu essa terra prometida que emanava mel e leite, e os israelitas foram até lá para tomar essas terras pela força, pela espada, e nisso fazendo todo tipo de massacre. E lá eles matavam pessoas, mulheres, crianças, idosos, doentes, soldados e animais, tacavam fogo nas cidades. Então o contexto era esse. Os israelitas estavam no deserto e estavam lutando ali por aqueles territórios. Os israelitas tinham acabado de derrotar o povo amorreus e foram até o norte da região de Moabe, e lá eles montaram o acampamento. O rei de Moabe era um homem chamado de Balaque. E ele, lógico, ele ficou muito preocupado com aquilo, porque ele viu o que tinha acontecido com os seus vizinhos ali da região, os amorreus. Então, Balaque, ele vai até os midianitas, que era um outro povo ali vizinho, e eles fazem uma espécie de aliança, tentaram se juntar, né, para poder tentar sobreviver, porque eles sabiam da fama aí desse exército israelitas, que eles eram muito sanguinários, eles não poupavam ninguém, então eles sabiam o que poderia acontecer com suas terras. Então eles foram até lá, os midianitas, e fizeram ali uma espécie de aliança. Eles conversaram e viram que o exército israelita era muito grande, além de grande, eles eram muito sanguinários, muito bons nas espadas. Então eles fizeram o seguinte, eles não tiveram outra escolha. Pelo menos eu acho que foi uma escolha ruim também, não sei. Mas assim, o que foi que eles decidiram? Eles decidiram mandar mensageiros até um profeta que tinha ali na região, um profeta chamado de Balaão, filho de um homem chamado de Peor, que morava lá numa região lá próxima ao rio Eufrates. E esse Balaão, ele era famoso porque quando ele abençoava alguém, as pessoas realmente ficavam abençoadas. E quando ele amaldiçoava, as pessoas ficavam amaldiçoadas. E a ideia desse rei Balaque foi que se chamasse Balaão para que ele amaldiçoasse o exército israelita, talvez eles tivessem uma chance de escapar. Foi isso que eles fizeram. Então ele pegou ali alguns anciões e mandou essa comitiva até a localidade onde morava ali o profeta Balaão. Chegando lá, os homens foram conversar com Balaão e falaram toda a história. Falaram que estavam lá a serviço de Balaque, que era o rei lá dos Moabitas. Balaão, por sua vez, ele não sabia o que fazer. Então ele pediu pelo menos uma noite ali de prazo para ele consultar com Deus, para saber o que ele deveria fazer. Então ele falou com esses homens, falou, aguardem aqui, que eu vou ter aqui uma conversa com Deus e vou ver o que ele tem a falar. Então ele saiu. Diz que Deus veio até Balaão e Deus onisciente ele faz uma pergunta totalmente idiota. Porque um ser onisciente ele já deveria saber de tudo que vai acontecer. Então ele pergunta, ô Balaão, quem são esses homens que estão aí contigo, cara? Aí o Balaão explica, olha só, um Deus onisciente não sabia quem eram os nomes. Mas isso aí vai ficar para a gente comentar depois. Aí o que ele diz? Esses homens eles vieram a mando aí do Balaque, que é o rei dos Moabitas, e pediram que eu amaldiçoasse esse exército israelitas que vieram lá do Egito, e eles estão aterrorizando aqui todas as regiões. Aí Deus falou, não, você não pode fazer isso porque o povo israelita, que é meu povo favorito, eles são um povo abençoado. Então você não vai com eles. Então pronto, aí Deus foi e falou para Balaão que ele não poderia ir. Beleza, pela manhã Balaão chega lá para os mensageiros de Moabe e dos midianitas e fala a história, eu não vou poder ir porque Deus não me permitiu. Os mensageiros voltam e vão até o rei Balaque. Lá eles falam tudo o que aconteceu. Balaque não ficou satisfeito, então mandou uma outra comitiva de mais mensageiros muito mais importantes.
e levando muitas riquezas até Balaão novamente. Então eles vão chegar lá até no Balaão e explica para ele que o negócio era urgente, que ele tinha que ir e que o rei Balaque estava disposto a recompensá-lo muito bem, até com todo o ouro, com pratas, com territórios. Balaão então pediu mais uma noite para ver o que ele deveria fazer. Novamente Deus veio falar com Balaão e dessa vez Deus permitiu que Balaão fosse junto com a comitiva. Porém, Balaão só poderia fazer aquilo que Deus mandasse. E ficou combinado assim. Pela manhã, Balaão organizou ali suas coisas, seus pertences, colocou em cima de uma jumentinha que ele tinha, e junto com ele levou mais 2 escravos. A Bíblia fala que é servo, mas eu sempre, quando eu vejo servo, eu me lembro de escravo. Eu acho que esse cara ele tinha escravo. Na Bíblia, geralmente eles mudam o texto aí para servo, para poder ficar mais tranquilo o termo, mas para mim era escravo. Então o Balaão foi junto com seus servos e junto com os mensageiros em direção a Moabe. Deus, não lembre de uma coisa, Deus acabou de permitir que Balaão vá. Porém, um segundo depois, Deus se irrita com Balaão porque ele foi, mas foi Deus que acabou de dar ordem para ele ir. Aí no próximo versículo, Deus já se irrita com Balaão. Deus ficou irado ali porque Balaão foi. Aí Balaão vai no seu percurso, quando em um certo momento a sua jumenta, ela para, ela não quis mais ir para frente. Então Balaão espanca a jumenta uma vez. E novamente a jumenta não quer ir. Balaão espanca a segunda vez. E nada, até que ele chegou num local muito estreito, onde a jumenta não tinha como muito se mexer. Então a jumenta espremeu ali o pé dele contra um muro que tinha umas plantações de uva dos lados, um vinhedo. E Balaão, muito irritado, começa a espancar a burra a terceira vez. Aí nesse momento, o conto de fada das pessoas crescidas, é o conto de fada de adultos agora. Porque a jumenta, Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala. Então, aí a jumenta começa a falar: ô Balaão, por acaso todos esses anos não tenham sido a sua jumenta? E coisas do tipo. E o Balaão ali, cara, vendo a jumenta falando, ele nem se espantou não, ele continuou batendo papo ali com a jumenta, né? Se eu tivesse aqui com minha espada, eu certamente te mataria, porque você... Aí a jumenta falou: já estou te servindo há quanto tempo? Por acaso eu já teria feito isso alguma vez? Aí o Balaão: não, cara, é a primeira vez. Então, aí nessa hora, um anjo do Senhor lá, um anjo iluminado, que não tem nome, só anjo, ele aparece segurando uma espada. Agora eu me pergunto, para que anjo quer espada, né? Tu vê que é o conhecimento ali da época, né? Por que o anjo não estava ali segurando uma pistola, ali, uma R-15, uma metralhadora? Tinha que estar com a espada, né? Porque era o conhecimento, era a arma letal da época ali, era a espada, né? Então esse anjo estava com a espada, e o anjo vai e fala, né? Se não fosse a sua jumenta ali, certamente eu teria te matado, porque você teria vindo à minha direção, e eu teria poupado a jumenta. Fala coisas do gênero, assim, do tipo, que eu não vou ler Bíblia, mas acho que dá certo. Aí continua o bate-papo ali agora do Balaão com o anjo, né? Aí novamente o anjo relembra o Balaão, né? Que ele poderia ir, mas que ele tinha que fazer apenas as coisas que Deus mandasse. Então Balaão, será que o Balaão esqueceu da noite até amanhã ali o que tinha que fazer? Porque Deus teve que dar 2 vezes a mesma informação ali, né? Teve até que usar uma jumenta aí, a jumenta falante, que a gente zoa pra caramba, que aí os cristãos ficam com raiva da gente porque a gente zoa essa história, pô. Isso é um conto de fadas. Tem como um adulto, uma pessoa racional, acreditar que uma jumenta falou? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Que tinha anjo segurando espadas, preocupado com um profeta.
Aí resumindo a história, Balaão vai até Balaque e lá, como ele não poderia fazer nada diferente, a não ser que Deus permitisse, eles vão para vários locais. Em cada local daquele que ele vai chegando, ele vai orientando o rei Balaque a construir lá um altar e fazer sacrifícios de um touro novo e de um carneiro. Isso se repete ali, se eu não me engano, 3 vezes. E a cada vez que isso se repete, Balaão sai para um local separado, porque assim, Deus ele não pode aparecer para todo mundo, cara. Ele tem esse problema, ele não aparece para todo mundo. Ele só aparece para um, né? Não sei por quê. Pô, se ele pode tudo, por que ele não aparece para todo mundo ao mesmo tempo? Mas aí, contando a história, ele aparece lá no local separado por Balaão e fala que ele não pode amaldiçoar aquele povo. Pelo contrário, Balaão abençoa o povo de Israel. Porra, aí isso se repete por 3 vezes, né? Mas aí vamos resumir a história. Por final, os israelitas vão conquistar tudo mesmo, vão matar todo mundo a fio da espada. Tudo que Balaque fez foi inútil. E Balaão ele vai morrer alguns capítulos à frente. Eu vou fazer um vídeo de Números 31, que é um terrível, tem muita gente já conhece, que Balaão ele morre ali junto com vários reis ali, dos midianitas, que é o povo ali que estava amigo ali do Moabitas. Agora vamos analisar essa história. Por que a gente diz que isso é conto de fadas? Porque como que você vai provar que jumenta falou? Como que você vai provar? Jumentas falam. Você consegue bater um papo com um animal? Um cachorro, um gato, um passarinho? O máximo que tem um papagaio aí que ele aprendeu a repetir algo, mas será que ele saberia bater um papo igual a jumenta ali? Batendo um papo bem legal ali com o Balaão? A gente vê aqui que é só um lado da história, né? São um povo que escolheu um Deus, que esse Deus escolheu esse povo. Nossa, que coincidência! Esse povo que Deus deu uma terra prometida, sendo que a terra já tinha dono, e nisso ocorreu várias lutas, várias guerras, milhares de pessoas morreram ali rapidamente ali por causa de território. E esse Deus, que ele é tão inteligente, é um Deus que pode fazer tudo. Será que ele não teria pensado em algo melhor? Ao invés de você dar algo para alguém que já tem dono, por que Deus não pegou uma terra desértica, tipo ali o deserto do Sinai, e lá ele transformava aquilo numa terra bem fértil, numa terra que seja propício para a vida das pessoas? Por que ele teria que dar uma terra onde já tinha dono para essas pessoas? E nisso causando várias mortes desnecessárias. Isso apenas por quê? Porque esses povos tinham outras crenças. Se ele realmente queriam que esses povos não tivessem crenças em deuses diferentes, que ele deveria se apresentar para esses povos, fazendo seus milagres, fazendo algo que nenhum outro Deus seria capaz de fazer, já que seriam falsos, e automaticamente ele ganharia o respeito desses povos, sem precisar matá-los. Mas esse Deus que as pessoas defendem, que a gente vê muitos apologetas defendendo esse Deus, com vários argumentos aí, várias ginásticas mentais aí absurdas, tiveram que fazer essas coisas, e a gente vê que um simples raciocínio lógico ali, você conseguiria pensar em alguma solução para que não precisasse saber o que está contido naquele livro ali de contos de fadas para adultos. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa análise sobre essa história de Balaão, esse profeta que adivinhavam, esse profeta aí que era usado por Deus, aí, apesar de cobrar aí para amaldiçoar os outros povos. Ele acabou morrendo lá a fio da espada. Todo mundo morre nessa Bíblia, né, cara? Não tem jeito. Essa Bíblia aqui é muito sanguinária. Eu ainda não sei como é que as pessoas defendem, né? Então, essa história ela vai ficar aí pra gente ver, pra gente rir um pouquinho dela, porque é hilária. Não tem como você acreditar que isso realmente aconteceu, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilhe.